Bom, pessoal, dando continuidade aí, né, ao conteúdo técnicas e métodos culturais, nessa segunda parte da nossa aula eu vou trazer alguns métodos de plantio. E esses métodos de plantio ajudam muito no que? Na conservação do solo, para que não ocorra aquilo que eu mostrei na primeira parte desse conteúdo, que são as erosões, né, que não deixe chegar ao ponto de quê? De vossoroca. Então, esse material aqui é muito bom e ajuda a gente a entender um pouquinho o que é plantio mínimo, o que é plantio convencional, o que é um plantio direto. Bom, os sistemas de manejo do solo compreende diversas possibilidades na hora de preparar um solo e visa a implementação de diferentes culturas. Diversas são as operações, pessoal, envolvidas na condução dos sistemas de manejo, incluindo operações de semeadura, adubação, controle de plantas invasoras, além também da conservação do solo. Durante muitos anos, pessoal, o preparo convencional foi a única forma de manejo dominante no país, certo? E tinha uma intensa mobilização do solo. Conforme foi passando o tempo e os problemas foram aparecendo, principalmente a erosão, adotou-se o preparo reduzido, depois o cultivo mínimo e, por último, e muito recente, né, o plantio direto. O plantio direto é a forma, né, de manejo dominante em áreas agrícolas brasileiras atualmente, tá bom? Fica apenas para algumas culturas que não se adaptam a esse tipo de plantio. Pode-se considerar o plantio direto revolucionário dentro da agricultura, uma vez que vários problemas que aconteciam com frequência, como a erosão, foram amenizados. E também reduziu o que? Custo de produção. Por que reduz o custo de produção? Porque ele tem uma maior ênfase, né? Como é que eu vou dizer para vocês? No uso do maquinário. A utilização do maquinário ela é menor e com maior eficiência. Vamos entender um pouquinho as diferenças, pessoal, de preparo convencional, manejo reduzido, mínimo e plantio direto? Preparo convencional do solo. Consiste no quê? Em lavrar a área, né? Em seguida, passar uma grade com a grade niveladora e os resíduos culturais são incorporados aos solos. Por que se usava o preparo convencional, pessoal? Um dos principais motivos é a eliminação de plantas invasoras, em alguns casos, inclusive praga, como é a praga do bicudo do algodoeiro, né? Na cultura do algodão. Esse bicudo ele fica escondido no solo. Então, quando você revolvia o solo, acabava que você matava ele ou até mesmo as larvas dele e tudo mais. Então, o preparo convencional tinha sim suas vantagens, porém as desvantagens eram muito maiores. Pessoal, essa mobilização intensa do solo, proporcionada pela aração e a gradagem, destruiu os agregados do solo e também diminuiu o teor de matéria orgânica e acabava deixando esse solo muito vulnerável à erosão. Além disso, né, podia ocorrer uma compactação subsuperficial, ou seja, abaixo da superfície. E em muitos lugares, essa compactação era conhecida como pé de arado, que é uma camada que compacta e com o tempo, né, com o tempo ela vai compactando, fica abaixo da profundidade onde o arado alcança e o solo, né, ficava ali compactado e a camadinha de cima ali que ficava bem vulnerável à erosão de vento e à erosão causada pela água, certo? E com o tempo, as plantas, pessoal, não conseguiam se desenvolver de forma correta. Às vezes não germinavam, porque essa camada estava muito dura. Às vezes o sistema radicular não desenvolvia. Então foi se percebendo, né, essa compactação onde o arado não alcançava. Bom, preparo reduzido, né, pessoal?
ele visa diminuir a mobilização do solo em relação ao preparo convencional. Normalmente nesse sistema utiliza-se apenas a gradagem, né? Uma grade pesada ou a grade aradora, onde os resíduos culturais são semi-incorporados ao solo, como vocês podem ver na foto desse slide. Dessa forma, também fazia um controle das plantas invasoras, né, mesmo que de forma parcial, embora a mobilização do solo seja bem menor que a convencional, ainda ocorre a quebra, né, da crosta superficial. E uma pequena quantidade de palha permanece na superfície, protegendo parcialmente o solo. Pessoal, cultivo mínimo, né? O preparo mínimo é bastante similar ao reduzido, deferido na intensidade da operação. Ou seja, normalmente nessa forma de manejo, o preparo é realizado somente através de uma gradagem e bem de leve, certo? Além disso, o preparo pode também ser feito uma mobilização somente na linha de semeadura, ou seja, eu mexo somente na linha a qual eu vou semear, certo? Permanecendo o espaço entre linhas sem revolvimento do solo. E esse preparo de cultivo mínimo, pessoal, foi o que deu origem ao plantio direto. Se assemelha muito ao plantio direto. E por último aí, pessoal, plantio direto, né? O plantio direto consiste na semeadura ou plantio da cultura diretamente sobre a palhada da cultura anterior, sem o preparo físico do solo. O que é o preparo físico do solo? Aração, gradagem e entre outros. Apenas o solo da linha de semeadura ou a cova é mobilizado e muito pouco mexido, tá? Se mexe muito pouco. Ou seja, apenas o suficiente para garantir uma semeadura adequada. Essa forma de manejo foi uma alternativa, pessoal, encontrada para o quê? Reduzir os problemas causados pela erosão por anos, né, no plantio convencional, certo? Plantio direto, pessoal, tem várias vantagens. Todos vocês já sabem a redução da erosão, que a gente prega tanto isso, né? O sistema orgânico ele vem para reduzir essa degradação do solo. Conservação da umidade do solo. Se fica palhada, pessoal, sob a camada ali do solo, com certeza a umidade do solo aumenta, né? Esse solo não perde água para a atmosfera. Além da conservação da umidade do solo, pessoal, regula a temperatura do solo, certo? Porque se eu mantenho a palhada, aumenta a umidade ali nesse solo, com certeza a minha temperatura desse solo será menor. E por que isso é bom? Porque preserva um monte de micro-organismos benéficos para as plantas. Então tem muito micro-organismo nesse solo que eles são muito benéficos para as plantas. E essa umidade e baixa temperatura vem para beneficiar maiores, né, números de micro-organismos. Outra vantagem é o aumento da atividade biológica. Esse ambiente ele fica muito favorável aos organismos do solo. E também, pessoal, favorece o seguinte: inimigos naturais de pragas e doenças. Ou seja, favorece um controle natural de alguns problemas que podemos ter no solo. Também melhora as qualidades físicas e químicas do solo. Como a gente para de perder solo para a erosão, né? Nutrientes aplicados nesse solo permanecem por muito mais tempo disponíveis ali. E além disso, não preparo do solo faz com que propriedades físicas sejam menos afetadas. Com isso, nós temos maior infiltração de água, maior oxigenação nesse solo, uma menor compactação, entre outros. E o que acontece com isso tudo que eu citei anteriormente? O aumento do teor de matéria orgânica. A médio e longo prazo, a gente começa a encontrar uma quantidade muito maior de matéria orgânica nesse solo, o que melhora as características físicas e químicas do solo.
Outra vantagem aí, pessoal, é que aumenta a vida útil das máquinas agrícolas e, consequentemente, eu utilizando menos máquina agrícola, eu tenho uma economia maior de quê? De combustível e poluo menos também disso, né? Ou seja, ocorre uma economia muito considerável em relação ao combustível, o que leva à redução dos custos de produção e, consequentemente, reduz o impacto ambiental. Isso é muito bom. Outras duas vantagens, pessoal, é o menor assoreamento de rios e lagos, né? Porque se perde menos solo, separa de poluir rio e lagos e lagoas e barragens, certo? Diminui também a contaminação desses cursos d'água. Por quê? Se eu perco menos solo, consequentemente, eu perco menos nutrientes e menos químicos, né? Os agroquímicos da vida, certo? Outra coisa é a diminuição da compactação. Se eu não preparo esse solo, né, o não preparo do solo com maior atividade biológica e uso de plantas de coberturas, faz com que o solo torne menos compactado com o passar do tempo. Porém, temos que tomar cuidado com alguns fatores, como a quantidade de animais que a gente coloca nessa área, certo? Uma grande quantidade de números de animais nessa área, mesmo que eu tenha um plantio direto de muitos anos, meu solo tem uma estrutura boa, esse pisoteio desses animais pode vir sim compactar meu solo. Então eu preciso de tomar muito cuidado da minha área com a quantidade de animal que eu tenho nela. Pessoal, juntando aí todas as vantagens do plantio direto, nós temos como consequência o quê? Uma maior produtividade das culturas, ou seja, a minha produtividade aumenta muito. A melhoria proporcionada pelo plantio direto, né, em todas as propriedades do solo, seja elas físicas, químicas e biológicas, a médio e longo prazo aumenta a minha produtividade de forma bem acentuada. Mas nem tudo são flores, pessoal. Plantio direto também existe algumas desvantagens. A primeira dela é que exige uma semeadora especial, tá? Não pode ser qualquer semeadora. Então essa semeadora minha, ela tem um disco para cortar a palha, outro para fazer a abertura dos sulcos, né? Semear as sementes e cobrir essas sementinhas. Então não é qualquer semeadora que é utilizada nesse tipo de plantio. Bom, pessoal, a implantação do sistema direto, ele exige certos cuidados, tá, da parte do agricultor, a fim de evitar problemas futuros na lavoura. O ideal é que seja feita isso de forma gradual, principalmente, né, a gente começa primeiramente nas áreas melhoradas de melhor qualidade da área da propriedade e depois eu vou expandindo para as demais. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque não é em todo lugar que eu consigo implementar o plantio direto. Vocês querem um exemplo? Área com elevada infestação de plantas invasoras. Quem que ajuda a realizar o controle dessas plantas invasoras no plantio convencional? O arado, a grade, que faz o revolvimento do solo. No plantio direto, pessoal, se utiliza o quê? O herbicida. Porém, quando se fala em agricultura orgânica, está fora de questão, tá bom? Também pode ocorrer, pessoal, um aumento de pragas e doenças, certo? Vou dizer o porquê. Aquele solo, ele já está acostumado com a sucessão de culturas, não a rotação. Então ele passou a vida inteira vendo o quê? Soja de milho, soja de milho, soja de milho, soja de milho. Então, a biota daquele solo, o ambiente daquele solo, está acostumado com determinados micro-organismos, inimigos naturais, pragas e doenças. E se eu começo o plantio direto, sem fazer um estudo dessa área, às vezes eu venho aflorar mais esses problemas com pragas e doenças.
nessa aula, né, pessoal, nós falamos aí sobre os tipos de plantio, principalmente plantio direto, que é o mais utilizado hoje. E no nosso último encontro, no dia 29/8, vamos falar de melhoramento, como as plantas evoluíram. Aguardo vocês lá.